Olá, boa noite, camaradas. Creio que já estou ao vivo, não é isso? Boa noite, eu sou Luiz Keck, da Ação Revolucionária Comunista, e estamos aqui para a gente para fazermos mais uma das nossas análises marxistas. Como todo sábado a gente faz, né, um bate-papo aqui sobre algum tema quente, algum tema importante, e fazemos aí uma reflexão, aí um pensamento, uma abordagem a partir da nossa teoria revolucionária, né, a partir do marxismo, do materialismo histórico, tentando fazer uma compreensão aí do panorama histórico. O tema de hoje é o lugar do fascismo na nova ordem mundial. Bom, quem tem acompanhado as questões internacionais, e aqui saudar aqui os camaradas, vou interromper um pouquinho para saudar os camaradas, a camarada Camila, Johan, Luiz Sérgio, Lavi, Adalberto. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Grandes camaradas, queridos camaradas. Bom, quem tem acompanhado aí as notícias tem percebido que, né, viu a vitória do Viktor Orbán na Hungria, né, no seu quarto mandato seguido, conquistando aí 185 cadeiras de 199 possíveis no parlamento, que lhe garante aí uma maioria muito forte, muito tranquila no parlamento, o que lhe dá segurança e tranquilidade para continuar com as mudanças na Constituição do país. Também temos acompanhado aí o crescimento contínuo da Le Pen, né, da candidata da extrema-direita na França, no empate técnico, ela chegou no empate técnico nas eleições que ocorrem no primeiro turno amanhã na França, no empate técnico aí com o atual presidente francês, o Macron, pesquisas de segundo turno já apontam aí um empate entre os dois. E se considerarmos que ela que vem num crescendo, né, ela que vem num avanço aí sem sobressaltos, a chance dela ganhar no segundo turno é muito grande, né? Muito, muito grande. A gente tem aqui no Brasil também o Bolsonaro começando conseguiu interromper uma queda nas pesquisas e começa já a ensaiar um leve crescimento nas intenções de voto, enquanto, ao que parece, Lula aí para algumas pesquisas, em algumas pesquisas ele começa a estacionar aí e em algumas delas até a perder, né, a diminuir sua pontuação. A gente vai ter agora a repercussão, temos que acompanhar aí durante a semana como é que vai repercutir a oficialização da figura do Alckmin como o candidato a vice-presidente na chapa com Lula, para a gente saber como é que vai ficar essa leitura, esse cenário das pesquisas no Brasil. Mas o fato existe aí um crescimento do Bolsonaro que tem que ser pensado. A gente tem a figura do Trump ainda muito forte nos Estados Unidos. Enfim, o que a gente está querendo dizer existe um cenário global em que figuras fascistas, e a gente vai discutir um pouco a nossa interpretação de fascismo, figuras fascistas, né, ou fascismo enquanto uma expressão política, tem se colocado e se apresentado cada vez mais, sobretudo sendo referendado pelas populações. Né? Essas eleições expressivas elas são muito significativas. O povo virou fascista? Não acreditamos. A gente tem que pensar sobre isso de uma forma mais profunda e desapaixonada. Mas o fato nos parece que o fascismo hoje ocupa um local importante, significativo na nova ordem mundial. Então a gente vai fazer uma exposição aqui muito rápida, para a gente abrir esse bate-papo, em que a gente vai ter que desdobrar isso em alguns poucos temas. Né? Então, primeiro, o que é o fascismo de fato? Já falamos isso em outras transmissões, então a gente não vai se preocupar em aprofundar muito nisso agora. O que a gente quer dizer exatamente com nova ordem mundial, que é algo que tem sido falado tanto, né, nos últimos tempos, mas pouco se debruça, né, pouco se debate o que é uma ordem mundial. E, por fim, o que é o fascismo nessa ordem mundial que parece ser nova. Então a gente começa lembrando que no alvorecer do capitalismo, né, haviam duas classes importantes, que eram a burguesia e a pequena burguesia,
subjugadas pelo absolutismo, né? Então a gente não pode esquecer que o capitalismo e a burguesia têm um berço, né? Esse berço é a Europa Ocidental. E no alvorecer do capitalismo, essas classes começam a se constituir e começam a disputar com a aristocracia o controle, a hegemonia da sociedade. Né? Essa é uma luta que leva muito tempo. E nessas dinâmicas, nesse embate entre essas classes, a classe que acabou se tornando hegemônica foi a burguesia, né? Não foi a pequena burguesia, foi a burguesia, mas a pequena burguesia nunca deixou de estar presente, ter um papel significativo. Nesse começo, muito mais próximo, muito mais significativo do que é hoje. Existe um enfraquecimento político da pequena burguesia nesse processo político e econômico, mas o fato é que a burguesia se torna hegemônica no âmbito dessas disputas todas, e ao se tornar hegemônica, ela dita um sentido para esse desenvolvimento. Né? Não é um sentido que é ditado, que é determinado a priori, né? Não é a princípio, mas o processo histórico vai ganhando sentido. Né? Não é que alguns capitalistas sentam em torno de uma mesa e decidem tudo, às vezes eles fazem isso mesmo, mas em termos históricos, de longo prazo, o sentido vai se construindo na medida que ele vai se desdobrando. Pois bem, também uma outra classe começa a se organizar aí nesse processo, começa a surgir nesse processo, que é o proletariado, uma especificidade dentro da classe trabalhadora como um todo, mas existe o proletariado, que é esse sujeito moderno e esse sujeito revolucionário, como apontam os principais teóricos da classe trabalhadora, se destacando dentre todos os teóricos, Marx e Engels. Né? O fato é, essas classes, né, a burguesia se torna a classe hegemônica e o proletariado se torna o maior concorrente, o maior, aquele que disputa a luta da sociedade com a burguesia. Né? Justamente porque o trabalhador, né, mas sobretudo o operariado, né, o proletariado, ele é a classe mais diretamente envolvida na produção das mercadorias. Então a gente tem de um lado os capitalistas, a burguesia, né, a grande burguesia detentora dos meios de produção e a principal classe que se coloca a serviço dela, a classe trabalhadora como um todo, sobretudo aí, né, a vanguarda da classe trabalhadora, pensando em termos mais clássicos do marxismo, proletariado. Mas a pequena burguesia não deixa de ser um sujeito presente na luta de classes. Né? Então, a luta de classes não é uma luta apenas entre burguesia e classe trabalhadora, mas é uma luta em que outras classes e outras frações de classes estão presentes e a gente joga uma luz muito especial sobre a pequena burguesia. Cada uma dessas classes, elas têm as suas expressões ideológicas, suas expressões políticas, né? E essas expressões têm os seus representantes políticos, né? Os seus partidos próprios, as suas ideologias. A gente pode entender que, ligada à classe trabalhadora, a gente tem da social-democracia, já aí totalmente amarrada também com a burguesia, então ela não serve necessariamente diretamente à classe trabalhadora, mas ela atende algumas necessidades da classe trabalhadora, até as organizações revolucionárias que são totalmente comprometidas com uma sociedade que a classe trabalhadora seja a classe hegemônica. Cada uma dessas classes tem as suas expressões políticas, talvez o socialismo seja, então, a expressão política mais radicalmente ligada à classe trabalhadora, enquanto que o liberalismo seja, ao menos em termos clássicos, a ideologia mais radicalmente ligada à grande burguesia. Acontece que a pequena burguesia também tem as suas ideologias, também tem os seus posicionamentos políticos, e o fascismo ele é a ideologia e a expressão política, a forma política mais radical da pequena burguesia. E aí ela é baseada em diversos pressupostos, né, que são desde os mais subjetivos, como o forte regressismo, forte regressividade do pensamento, os seus mitos, a violência com que eles defendem os seus posicionamentos, uma sociedade militarizada, enfim, a gente pode
depois fazer aí uma transmissão específica sobre o fascismo, mas no cômputo geral, né, no desenho geral, a gente pode colocar então dessa forma o fascismo como uma expressão política dessa pequena burguesia. Mas é uma expressão política que não se coloca no cotidiano das relações por conta da fraqueza econômica e política cada vez maior, né? Uma fraqueza cada vez maior da pequena burguesia. Uma fraqueza que acontece porque, com o desenvolvimento do capitalismo, sobretudo na sua forma imperialista, cada vez mais a burguesia se torna mais forte e cada vez mais a pequena burguesia se enfraquece. E ao se enfraquecer, ela perde essa importância, né? essa presença política e econômica cada vez se encolhe mais. No entanto, é justamente nas situações de crise, né, nas grandes crises que combinam fatores econômicos e fatores políticos, em que os representantes políticos da burguesia e da classe trabalhadora não conseguem dar conta dessas crises, em que a ordem política se esfacela, as amarras, né, os limites, os ajustes se rompem, a pequena burguesia tende a conseguir a juntar-se a condições para se colocar politicamente nessas situações e disputar o Estado. E nessa disputa de Estado, ela pode se tornar, então, dirigente política de uma nação, e aí ela vai trazer o fascismo, né, a sua forma política, como orientação nacional. Como toda ordem política, né, o fascismo ele envolve diversos fatores, diversos estratos da organização social, diversas camadas da organização social, desde os fatores políticos mais objetivos e imediatos até os fatores culturais mais profundos, né, mais invisíveis, mas ele consegue agitar tudo isso. Talvez porque o fascismo seja aquele que mais consiga acionar esses fatores culturais profundos, seja justamente a forma política mais, mais agressiva, mais firme nas suas convicções, né? Mais, que se coloca com uma densidade mais forte, né? E que se coloca com uma força mais potente. E o fascismo tende, então, nessa potência da vontade, né? Nessa potência da vontade política, se colocar, então, como a mais agressiva das formas de organização social e política que a história moderna tem apresentado. Pois bem, essa é a ideia do fascismo, né? Quando a gente pensa sobre ordem mundial, o que a gente fala sobre ordem mundial de maneira genérica é o arranjo entre as nações, mas um arranjo que não é apenas de solidariedade, de comércio, enfim, entre as nações, mas é um arranjo muito específico que tem mediações muito claras. Quais são as mediações, né? O que está aí, o que faz essa intermediação entre as nações, colocando-as então dentro de uma espécie de um arranjo, de um sistema, né? Ligando e conectando as nações de alguma forma, criando uma ideia de um todo. O que vai fazer a mediação dessas relações são os potenciais, né, econômico de cada nação, o econômico e financeiro, o militar e o ideológico, né? Esses são as principais mediações que se colocam entre as nações, e são essas mediações que vão garantir, então, que algumas nações consigam se sobrepor às outras nações. Então, esse arranjo entre as nações não é um arranjo entre iguais, né? Mas é um arranjo de interesses entre nações mais fortes e nações mais fracas. E nações fortes e fracas de diversas graduações, né? Então, a gente tem nações muito fortes, nações mais ou menos fortes, nações um pouco fortes, nações muito fracas, nações que não são tão fracas, enfim. Às vezes a nação é fraca num determinado aspecto, mas forte em outro aspecto. Então, a ordem mundial ela vai significar esse arranjo entre as nações,
esses acordos que são construídos entre as nações, e como através desses acordos as nações vão tratar entre si questões políticas, mas sobretudo as questões de comércio, né, as questões de interesse econômico. O papel militar aí ele é muito determinante, né, porque é ele que vai, num primeiro momento, no momento mais imediato, o que vai determinar a força de uma nação perante a outra, o que vai fazer com que as nações se coloquem no seu lugar de quem determina e quem é determinada. Mas a questão ideológica também é muito importante. Talvez ela seja mais importante em termos de longo prazo, né? De longa duração, porque é justamente a questão ideológica que vai criar uma forma de pensar e uma identificação entre as nações, de tal forma em que as nações mais fracas acabem se identificando com as nações mais fortes, fazendo com que a dominação não seja apenas pela força ou pelo medo, mas seja pela identidade. Não é difícil de entender isso quando a gente, no Brasil, nas grandes cidades, ou até mesmo nas cidades que já têm um certo contato aí com os meios de comunicação de massa, nos pareça ser mais comum uma vida urbana de calça jeans, de bota de couro, de camisa, de flanela, do que a vida de alguém que mora no Acre, por exemplo. Nós somos muito mais identificados com um modo de vida ocidental, embora os ocidentais não nos considerem como tal, mas somos muito mais acostumados a esse modo de vida do que a um modo de vida mais tradicional de qualquer local do Brasil. Né? Isso significa, então, um controle ideológico muito grande. Significa, então, que os nossos desejos são muito mais voltados a essa forma de vida que não necessariamente surge aqui, do que aquelas que são criadas ou que surgem da nossa própria cultura. Pois bem, mas esse arranjo entre as nações, essa ordem mundial, ela não é fixa, ela não é estática, né? ela se desdobra historicamente. E talvez esse seja um dos grandes problemas dos marxistas, a gente já tocou nisso na transmissão da semana passada, como que os marxistas hoje têm uma dificuldade muito grande em entender o desdobramento histórico que vão desenvolver, esse desdobramento histórico que desenvolve especificidades que precisam ser consideradas. Não adianta a gente dizer que luta de classe é só luta da burguesia e a classe trabalhadora, né? Existem especificidades históricas que precisam ser observadas. O próprio imperialismo é uma especificidade histórica que não adianta, já comentamos isso também, não adianta para entender o imperialismo hoje apenas ler o livro clássico já do Lenin, né? Imperialismo, fase superior do capitalismo. Você não entende, não podemos entender o que é o imperialismo sem ler esse livro. Mas se só lemos esse livro, também não vamos entender o que ele é hoje. Então a gente precisa entender esse desdobramento histórico. E as ordens mundiais, elas se desdobram historicamente. Né? Hoje, o que a gente pode entender como a nova ordem mundial, ou como a ordem mundial atual, ela é uma ordem em que não apenas as nações se colocam umas frente às outras, né? Umas frente às outras, em função da sua força política, em função da sua força econômica e financeira, em função da sua capacidade de dominação ideológica, mas essa nova ordem mundial ela também cria arranjos entre as nações, arranjos de burocracias entre essas nações, né? Arranjos, ela criou instâncias, né? Ela criou entidades, instituições transnacionais por onde a nova ordem mundial se estrutura. Então, não são mais acordos de fronteira, acordo entre nações, mas são acordos que passam a ser feitos a partir dessas novas instâncias de organização burocrática. Então, a gente tem aí a ONU, temos todo o aparato europeu, né, o Conselho, o Parlamento, o Banco Europeu, enfim, temos o FMI, temos a OTAN como extensão militar desses arranjos. Enfim, nós temos
uma sorte, nós temos aí um leque muito grande de organizações, de entidades, de instituições que se consolidam como agências transnacionais, agências, inclusive, muito mais fortes e muito mais duradouras do que as próprias nações. Né? As nações e seus governos, normalmente o governo de uma nação liberal são governos de 4 anos, 4 ou 5 anos, são governos muito mais rápidos e muito mais frágeis diante da estabilidade que essas organizações mantêm entre as nações. Né? São entidades, instituições que fazem acordos de longa duração, acordos que são tão arraigados na própria estrutura econômica de cada nação que é difícil para um governante romper um acordo desses sem levar suas nações a sofrerem muito, sofrendo com as consequências dessa saída, né, desses acordos. Pois bem, então a nova ordem mundial hoje, ela é essa nova ordem mundial, essa ordem mundial de agora, ela é uma ordem mundial de arranjos transnacionais, de entidades muito fortes, de instituições muito fortes, mas com algumas situações que devem ser consideradas. Uma delas é que essas instituições e esse arranjo, né, entre as nações faz com que, dentro da lógica do imperialismo, as crises econômicas se tornem cada vez mais profundas e cada vez mais globais. As crises econômicas, elas não são mais crises localizadas, ou elas tendem a não serem mais crises localizadas, mas a se espalhar muito rapidamente por toda a cadeia que forma, né, por toda a cadeia que forma esse arranjo. E a gente tem acompanhado, também já citamos isso em outras transmissões, que desde 2008, né, com a crise dos subprimes nos Estados Unidos, o capitalismo sofre com uma crise que alguns especialistas colocam não mais como uma crise conjuntural, mas uma crise estrutural do capitalismo, uma crise que talvez não tenha mais volta, que não tenha mais conserto, que vai levar o capitalismo a uma nova metamorfose, talvez, provavelmente, para nossa tristeza, não é ainda o fim do capitalismo, mas uma forma mais bárbara e bruta de capitalismo. Pois bem, o fato é, né, que se tem crise, falamos agora há pouco, as crises são os ambientes propícios para as emergências do fascismo. Né? E a pequena burguesia, ela nunca deixou de existir nas nações. Então, crises globais geram crises locais, e na disputa local, a pequena burguesia se aproveita da crise para emergir. Se as instituições globais são cada vez mais consolidadas, evidentemente, quando essas nações começam a ser governadas por fascistas, e fascistas que conseguem se perpetuar no comando delas, essa cadeia transnacional ela começa também a sofrer, ela começa também a sofrer com a emergência desses fascistas. A emergência desses fascistas também transformam, mudam esse arranjo global. Uma especificidade do arranjo global atual é um termo que é muito problemático, que se usa muito atualmente, né, que é o neoliberalismo. Particularmente, eu acho um termo muito, muito complicado da forma como ele é utilizado de maneira vulgarizada. Mas a gente pode dizer que existe no imperialismo atualmente, né, fez parte do imperialismo, um regime muito próprio, uma especificidade própria, que muitos chamam de neoliberalismo, que surge ali entre os anos 80 e 90, que a gente pode telegraficamente definir como, né, um regime específico do capitalismo, baseado numa ideia, né, numa ideologia de livre fluxo, né, de capitais, mercadorias e de pessoas, abrindo parênteses, de algumas pessoas, né, entre as nações do mundo. Né? Então,
seria uma sociedade de muito mais liberdade, de muito mais possibilidades, sobretudo com o fim do bloco socialista, né? Com a crise depois do fim do bloco socialista. Então, essa nova sociedade, esse novo regime do capitalismo seria muito mais cosmopolita, de muitas possibilidades, de muitas capacidades de empreendedorismo entre as pessoas, justamente porque entre essas relações o Estado seria mínimo. Agora, né, esse discurso parece o discurso dos liberais do século XIX, mas tem um detalhe aí, né? O Estado é mínimo para as pessoas comuns. Né? O Estado, então, ele não é um Estado assistencialista, ele não é um Estado presente para as pessoas comuns, mas ele é um Estado muito presente no apoio às grandes empresas. Vamos lembrar, falamos agora há pouco, né, que no alvorecer da burguesia, a luta dela era contra o absolutismo, era contra o Estado absolutista. Mas, passados os séculos, a burguesia conseguiu reorganizar um Estado que seja do seu interesse. Então, sobretudo um Estado que tem um fundo público que pode ser acionado dentro do interesse mais imediato da burguesia. Aqui no Brasil a gente tem aí o chamado teto de gastos. O teto de gastos nada mais é o controle dos gastos sociais do orçamento público para garantir um orçamento público de uso privado por parte da grande burguesia. Então, o neoliberalismo ele tem esse regime histórico do imperialismo, ele tem essas características de, então, recapitulando, uma ideologia do livre fluxo de pessoas, capitais, por meio dessas organizações transnacionais, ao mesmo tempo que garante um Estado forte para garantir os interesses da grande burguesia, também nesse caráter transnacional. Acontece que esse regime, né, genericamente chamado de neoliberalismo, ele deixou de existir, ele se esfacelou. Né? A crise econômica de 2008 e as suas consequências desde então levou ao esfacelamento dessas utopias neoliberais, né? Sobretudo porque ela desnudou o caráter assistencialista das economias nacionais às grandes burguesias transnacionais, mas também demonstrou a fraqueza dessa ideologia do livre curso de capitais e de mercadorias. Isso por conta das grandes crises que ocorreram. Justamente, então, essas crises, esses esfacelamentos do neoliberalismo, abriu espaço para a emergência local dos fascistas, né? Dessas organizações fascistas, desses políticos fascistas, desses partidos fascistas, que começam a ascender localmente e a reorganizar as relações econômicas em nível global. Isso é muito, muito interessante, lembrando que ser interessante não quer dizer que é bom, mas que provoca aí, nos deve provocar reflexões mais aprofundadas, que é, então, que o lugar do fascismo na nova ordem mundial não é apenas uma disputa local, né, uma disputa dos regimes políticos de cada nação, mas é o desenho de uma nova ordem mundial, né, o desenho de uma ordem mundial em que as ideologias do neoliberalismo são superadas, né? Então a ideologia de um mundo integrado, a ideologia de um mundo que se associa com facilidade, de todos somos uma grande aldeia global, elas vão por água abaixo, né? Trazendo de volta a competição entre os diversos blocos capitalistas dentro do arranjo imperialista, né? O que leva também a um acirramento da luta de classes.
né, leva a uma violência maior nos processos de enfrentamento entre as classes, sobretudo porque agora, ao que parece, o desenho histórico atual da luta de classes não é uma luta entre burguesia e classe trabalhadora, porque nos parece que a classe trabalhadora tem recuado cada vez mais da disputa, mas é uma disputa entre burguesia e pequena burguesia. E essa disputa, claro, não é uma disputa por mudança do regime econômico das sociedades, né? Não é uma disputa pelo fim do capitalismo, mas é uma disputa que fica no nível da política, num novo arranjo político para a gestão, do capitalismo, né? Então, talvez o momento mais avançado da burguesia no regime internacional do capitalismo tenha sido o neoliberalismo, mas pode ser, né? Acreditamos que estamos vendo aí uma disputa desses fascistas que ascendem, uma disputa por um novo regime do capital, né? Um regime do capital baseado nessas governanças, nesses líderes e suas formas de governar, ligados à extrema-direita, ligados às ideias fascistas. Quer dizer, para nós, a classe trabalhadora, é tão ruim um quanto é ruim o outro. Mas isso aproxima as duas classes, né? Isso aproxima as duas classes porque, no final das contas, a burguesia, apesar do seu discurso carregado com verniz civilizatório muito grande, a burguesia era e é tão violenta quanto um regime fascista qualquer. O que nos parece é que os fascistas têm aproveitado muito bem cada emergência do fascismo no mundo para se atualizar. E ao se atualizar, têm conseguido entender cada vez mais e cada vez melhor como funciona todos os processos políticos, democráticos, da democracia burguesa, da democracia liberal, e ter utilizado isso a seu favor. Não vamos esquecer que nem Hitler nem Mussolini foram eleitos em suas nações, né? Eles chegaram no poder graças à pressão que os fascistas faziam em cada uma das nações, e nessa pressão foram obrigados pelos chefes de Estado, tanto da Alemanha quanto da Itália, a assumirem a chefia de governo, mas agora os fascistas têm sabido aproveitar melhor as oportunidades democráticas para ascender ao governo diretamente. Isso demonstra também, né, por fim, como que a democracia liberal burguesa ela não é democrática, né? Porque se há um regime que permite a ascensão dos fascistas, significa que é um regime aberto a toda sorte aí desse verdadeiro entulho ideológico que a burguesia cria, seja do liberalismo, seja do fascismo, né? Mas é isso. É isso que a gente tinha para falar por hoje, né? A minha maior vontade aqui agora é de ler os comentários, que eu já vi que tem alguns comentários bem interessantes aqui. Passo para a leitura deles agora. Vejamos aqui. Bom, saudações, boa noite dos camaradas. Enfim, vamos pegar. A Lave coloca aqui: a única ligação que temos com os ocidentais é a ligação estabelecida pela colonização que sofremos. Exatamente, né? Somos frutos dessa colonização, né? Talvez a gente possa dizer que somos ocidentalizados à força. E ela comenta ainda: liberdade para passar fome para uns, liberdade para roubar para outros, e por aí vai. O camarada Máximo coloca: outra característica notável na emergência e existência do fascismo é a mistificação em amplos aspectos. É bem bacana isso, camarada, que você coloca. Eu já comentei aqui nas últimas transmissões. Eu acho muito importante lermos o Minha Luta do Hitler, né? Porque lá ele demonstra, ele aponta como que essa mistificação pode ser construída, pode ser elaborada de uma forma quase que científica por um partido fascista, né? Então ele fala muito sobre como você organizar a comunicação de forma a deixá-la cada vez mais binária, cada vez mais simplificada e cada vez mais assustadora, né? Como se a única opção que as pessoas tivessem fosse de fato aderir
a esses líderes fascistas, enfim, né? Luiz Sérgio coloca aqui, e perceba que na Hungria o Orbán fechou com a Rússia e vai pagar pelo gás em rublos, e com isso o país não vai entrar no caos energético dos vizinhos. Gol fascista contra os neoliberais da União Europeia. Camarada, isso que você coloca é fundamental, né? É fundamental porque a esquerda tende a ter uma forma de lidar com os fascistas que é muito emocionada, muito visceral, e faz com que a gente não pense, né, nessa questão. Ou melhor, não pense nas questões mais de arranjo político que eles começam a gerar, né, quando eles se colocam na cena. Muita gente, eu já vi muita gente dizendo que o Orbán e o Putin são iguais, que o Putin é fascista. Não acreditamos que o Putin seja fascista porque ele é um cara de ultraconservador. A gente pode discutir todas as questões do que esse ultraconservadorismo gera na Rússia. Mas ele não é um fascista, né? A estrutura do pensamento, a estrutura da forma de lidar com os opositores, inclusive com os comunistas, não é a de um fascista. A gente pode detalhar isso em outro momento. Mas os fascistas, eles assumem um papel no mundo, né? Eles entram no projeto, eles entram na disputa global que está colocada, né? Eles se colocam, né? E a vitória do Orbán é muito interessante porque ela foi a população aderiu de maneira massiva à candidatura dele. E aí você pensa assim, o povo da Hungria se tornou fascista? Não, justamente porque a esquerda não consegue se colocar, justamente porque a esquerda não consegue se projetar, a população tem que ir do lado de quem ela acredita que vai defendê-los de alguma forma. E aí você pode dizer que a forma de se colocar é da mistificação. Evidentemente que a forma como o Orbán se coloca junto à população da Hungria é mistificada. Ele é um fascista. Mas a esquerda não consegue. Né? Tanto é que a esquerda se organizou junto com o candidato derrotado na Hungria, que também era outro conservador. Né? Também era outro ultraconservador, só que era um ultraconservador ligado à União Europeia, mais próximo da União Europeia. E aí entra um outro detalhe que é muito interessante, que eu vejo também muitos marxistas aqui no Brasil, sobretudo os trotskistas, colocando tudo no mesmo balaio, é direita, é esquerda, e que não conseguem entender que na Europa, né, no debate europeu, existe uma especificidade muito importante, que é a União Europeia, que é a disputa entre a União Europeia e os países que não querem fechar com a União Europeia, né? Os países que não se interessam, né? Ou que não querem se amarrar com essa grande organização transnacional. E isso é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que o Orbán é um fascista, ele é um fascista anti-União Europeia e ele vai acabar se aproximando das nações que também têm posição anti-União Europeia, como é a Rússia, né? Isso não torna a Rússia mais ou menos fascista. Isso é um arranjo entre as nações. Né? E um arranjo entre as nações que, infelizmente, a esquerda pouco participa hoje. Né? O Máximo colocou que hoje em dia você se diz um materialista e o próximo te olha feio dizendo: Credo, você é viciado em comprar coisas, é o nível que estamos. Exatamente, nosso nível está cada vez pior. E eu vou ser muito sincero, camarada, assim, hoje eu recebi aí num dos grupos de WhatsApp, né, uma manifestação, um chamamento de um partido, de um dos partidos de esquerda do país, né, que se coloca como esquerda radical, e o chamamento era para fazer um ato anti-Bolsonaro numa horta comunitária, vegana, e não dá, né, é muito pouco, né, então a forma muito negativa e muito tosca com quem vêm os marxistas hoje, em partes é fruto da boa campanha, né, da muito bem feita campanha anticomunista, mas também nós somos muito responsáveis por isso. Né? Nós somos muito responsáveis por isso.
Luiz Sérgio colocou aqui, quer que você é o novo Silvio Santos, ele tinha que te colocar no lugar do Portiolli. Eu não sei se isso é bom ou mal, mas enfim, né? Se o salário for bom, né, dá para colocar todo ele na luta como caixa de luta. Luiz Sérgio coloca, tem mais, enquanto o nosso fascista está conseguindo ficar bem nessa guerra Rússia versus Ocidente dos gringos, o Lula pregou a paz e pediu o fim das hostilidades. Pois é, né, Luiz Sérgio, é muito complicado, né, porque o Lula, ou Lula, como fala o Haddad, né, ele tem se tornado o mais... eu estou desenvolvendo um pensamento, né, não sei se eu vou, talvez eu faça uma pesquisa em função disso, de que se o fascismo se atualizou, talvez de alguma forma o bonapartismo ou o cesarismo, como o Gramsci coloca, também se atualizou, né? E quando eu vejo o Lula ao lado do Alckmin dizendo vamos governar para todos, isso para mim é uma tentativa de um cesarismo muito grande, né? De alguém, de algum líder que se coloca acima de de todas as classes e se coloca como aquele que vai pacificar e unificar as classes, né? E isso me parece às vezes muito mais perigoso do que o próprio governo Bolsonaro. Não porque ele seja igual ou pior. Acho que pior que o governo Bolsonaro a gente não vai ter. Mas um regime assim, ele é tão despolitizador, ele torna as pessoas tão mais ignorantes politicamente, que de alguma forma a sociedade fica muito mais vulnerável, né? Fica muito mais vulnerável a qualquer político interno mal intencionado, a qualquer força externa. Me parece que essa ideia de um político que vai unificar o país, nessas bases que estão sendo colocada pelo Lula, ela é tão perigosa para o país quanto o bolsonarismo. Perigosa em outros sentidos, são outros perigos, são outros riscos, mas é tão ruim quanto, né? Isso não quer dizer que quando chegar as eleições eu vou anular meu voto, nada disso, né? Vou votar provavelmente segundo turno na figura do Lula, se a disputa for entre ele e o Bolsonaro, mas sempre marcando que eu estou naquela opção entre se eu prefiro tomar um tiro no pé ou um tiro na mão, né? E o Luiz Sérgio fala, mas não é? Deu um show desses e diz que o bom são nossos comentários. Não, mas os comentários são muito bons, Luiz Sérgio, e tem dias que a gente faz a transmissão com mais segurança, com menos segurança, mas os comentários, eu sempre estou muito seguro que os comentários são muito, muito bons. E eu acho que os comentários, eles enriquecem a apresentação, né? Com certeza, eles trazem muitos mais olhares, muito mais... É legal mudar a palavra olhares, mas eles trazem percepções, reflexões que ampliam, né, o debate, né? Ampliam o que está sendo debatido. E a Lavi coloca aqui que pouquíssimo nossas reivindicações estão indo pelo ralo. Na verdade, a gente tem um grande problema, Lavi, que é o seguinte, né? Para cada comentário eu digo que nós temos um grande problema. Nós temos vários grandes problemas e cada comentário me traz um deles. Uma característica que tem tanto no fascismo quanto nesse cesarismo, né, nessa ideia de bonapartismo, é a eliminação das mediações, né? É a eliminação das instâncias de organização das classes como elementos de controle, ou pelo menos um elemento de influência ou de força dentro do governo, né? Então, o ideal seria que nós tivéssemos sindicatos muito fortes, que nós tivéssemos movimentos nacionais muito fortes, movimentos regionais e locais muito fortes, associações de diversas naturezas entre trabalhadores, enfim, que nós tivéssemos diversas instâncias organizativas de classe, né? Isso tem que ficar bem demarcado. Organizações
de classe, né? Não estou falando de organizações pluriclassistas, né? Organizações de classe. E que essas organizações tivessem peso e tamanho suficiente para influenciar a balança da disputa política, mesmo que ela não esteja diretamente no governo. Né? Então, isso significaria então que essas organizações elas deveriam ter uma forte autonomia, uma forte independência, seja lá de quem for o governo. Né? Então, o governo é do Partido dos Trabalhadores, então essas organizações tinham que se garantir aí, ainda que ela tivesse com algum grau de associação com o Partido dos Trabalhadores, mas garantir a autonomia do governo. Não se tornarem correia de transmissão do governo, a não ser que seja um governo que que demarcasse um espaço de transformação radical da sociedade, se não de uma revolução, pelo menos de um reformismo muito forte. Né? Não que eu apoie uma ideia reformista, acho que só a revolução nos salva, mas se for o caso de ser um governo de forte reformismo, qualquer tipo de apoio tem que ser distanciado, né? Porque senão a tendência é esse governo cooptar os movimentos. Né? Hoje o que nós temos a CUT, que é uma central sindical gigantesca, totalmente cooptada pelo PT. Nós temos o MST, o MTST, totalmente cooptados. Né? A cooptação está num grau que hoje nós temos o PSOL, por um lado, sendo cooptado pela rede, né? E ambos frutos de críticas internas do petismo, e, por outro lado, o pessoal cooptado diretamente pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Então, teríamos que ter essas instâncias organizativas independentes, com algum grau de independência e autonomia, para que, mesmo que seja o seu governo ou um governo próximo, não ser por eles cooptado e fazendo a disputa da sociedade, né, servindo como mediação entre governo e sociedade civil. Uma ideia de um governo fascista e um governo bonapartista barra cesarista, ela não tem isso, né? Ela dilui essas instâncias, ela não lhes interessa essas instâncias, né? Não lhe interessa essa distância, porque lhes interessa o indivíduo atomizado. Não é agitar, acionar as grandes organizações de massa, mas é agitar a massa em sujeitos individualizados, em sujeitos atomizados. Porque os sujeitos atomizados, eles são acionados pelo desejo imediato, eles são acionados pela fome, eles são acionados pelo medo de perder emprego, eles são acionados pelo medo de não ter o que comer. Né? Então você aciona a massa que te apoia pela carência, né? Pelo medo, pela desesperança, de um lado quanto do outro. E isso não é política. Né? A política não é isso. A política não é lutar por um prato de comida, é sobrevivência, não é política. Né? Nos organizarmos para que todos possam ter um prato de comida hoje, mas também redesenharmos a sociedade para que nós nunca mais tenhamos que ter medo de ficarmos sem prato de comida, isso é política. Então a política não é algo que resolve a sua vida hoje. A política é tentar acertar o hoje e reconstruir o amanhã, né? E reconstruir o que vem depois. A política ela joga no imediato e no futuro, né? A política é projeção, a política é construção futura. O que nós temos hoje não é política, né? Isso é muito, muito, muito complicado, porque o que o Lula faz é antipolítica. Esperar a antipolítica do Bolsonaro é óbvio, né? É óbvio que se espera a antipolítica do Bolsonaro. Agora, de quem tem o controle sobre a CUT, sobre o MST, sobre o MTST e outras grandes organizações, isso é muito problemático, né? Isso é enfim, né? Ah, ah, e aqui a Lave coloca que é uma situação lamentável. Hoje vemos a esquerda mundial passando por isso. E o Luiz Sérgio complementa, Lavínia, como já debatemos antes, também o lance é que essa esquerda é liberal, então ela acha que esse mundo dos liberais não quer mudar muito, só um pouquinho, não é verdade?
Sabe que essa semana eu vi uma foto, Luiz Sérgio, do presidente do PSOL, de uma padaria muito chique, muito burguesa, tomando um cafezinho no domingo de manhã, dizendo nada melhor que um café, alguma coisa assim. É lamentável, né? É uma esquerda bon vivant, talvez seja esse o termo. Ou seja, não é esquerda, né? Ou a esquerda é um termo muito relativo, né? Está à esquerda de quê, né? Ah, a palavra coloca, e aí de nós dissermos isso para alguém que está embebido nessa ilusão de ser de esquerda. Bom, a prática continua sendo a medida da verdade, e a prática dessa galera é uma prática individualista, ou seja, liberal. Ah, e ela conclui com o Carpe Diem, minha gente, não existe mais futuro para essa galera. Eu acho que tem uma questão que para mim é muito válida ainda, né? É, em algum momento, eu vou ser muito vulgar na minha fala, né? Em algum momento a água bate na bunda, né? Em algum momento a água, em algum momento você percebe que se não fizer algo, não tem mais volta. A grande questão não é se perceber se vai ter volta ou não, né? A grande questão é se perceber isso antes que se torne irreversível a situação. Me parece que a situação no Brasil ainda não é irreversível, né? Me parece que a situação no Brasil ela é muito dura para a esquerda, é muito dura para a esquerda no mundo, né? Ela é muito dura, mas ela ainda não é irreversível. Talvez a esquerda mundial nunca tenha estado. E sendo bem sério, não é a esquerda mundial, né? Então, a gente tem nações que a esquerda vai muito bem, obrigado, a esquerda revolucionária, Cuba, China, a Coreia do Norte, enfim, né? A gente tem espaços do mundo em que a luta de classes está em outro patamar, né? A gente pode debater se é o socialismo como a gente esperava que fosse ou não, isso é um outro debate, mas que a luta de classes está num outro patamar. Sabemos que não é a maioria, né, das nações do mundo, mas é uma parte considerável do mundo. A grande questão é se essa esquerda mundial, em geral, e a brasileira em particular, vai conseguir perceber a situação e se reorganizar a tempo. Agora, essa organização, eu acho que ela precisa ser em dois movimentos. O primeiro movimento é o retorno aos clássicos, né? Não são essas não é essa literatura que a cada ano aparecem novos teóricos, novos conceitos. É o retorno aos clássicos, é o retorno ao que o marxismo e até alguns pensadores fora do marxismo, mas que são importantes de serem lidos, produziram, né? Ofereceram aí para a gente pensar a sociedade e pensar a possibilidade de transformação da sociedade. Então, um movimento é o voltar aos clássicos, mas o outro movimento é de atualização não da teoria, mas de atualização da ação perante o que está posto à luz da teoria, né? Não é a teoria que precisa ser atualizada, mas a forma de atuar da esquerda ela precisa ser atualizada, porque a esquerda que pretende não ser liberal, que pretende ser revolucionária, ela patina muito aí numa espécie de um mergulho em si mesma, né? Ela trata a teoria de uma maneira quase religiosa. Isso precisa ser rompido, né? Lenin foi um grande atualizador do marxismo, mas ele não atualizou a teoria. Ele atualizou a atuação política revolucionária perante um novo desenho de sociedade que estava posto quando ele estava vivo, que não é aquele mesmo desenho que estava quando Marx e Engels estavam vivos. Mao fez isso, né? O Mao não atualizou a teoria, né? O Mao atualizou a forma de lidar com a realidade. Óbvio que cada atualização vai trazer contribuições à teoria, mas não vai mudar a natureza, a essência, a estrutura básica da teoria, né? Fidel fez isso, né? Fidel atualizou
a forma de atuação perante a realidade. A gente pode pensar aí naqueles outros camaradas e organizações que não conseguiram concretizar as suas revoluções, mas que também avançaram muito, né? A gente pode pensar nos Panteras Negras, a atuação dos Panteras Negras, a gente pode pensar na atuação do Allende, quer dizer, a esquerda ela precisa voltar aos clássicos em um movimento e no outro movimento atualizar a sua forma de atuação no arranjo concreto da sociedade, né? O Luiz Sérgio coloca aqui, que eu gostaria de propor um debate sobre o que virou a esquerda pós Herbert Marcuse e Otto Kirchmeier e um neotrotskismo, ele era também judeu, o Bronstein, certo? Né? O reflexo de 68 até hoje. Ótima ideia, Luiz. Vamos organizar isso? Eu vou te procurar para a gente organizar esse debate. Vamos trazer mais pessoas, né? Você se colocar também. Eu acho ótimo. Vamos fazer esse debate, sim. Bem, camarada, chegamos aqui a quase 1 hora de transmissão. Eu acho que está bom por hoje, né? Só retomo, né? Só recapitulo sobre a importância de pensarmos o fascismo, que é o tema da análise de hoje, de uma forma atualizada, de uma forma desapaixonada, e começarmos a pensá-lo também na possibilidade de uma nova ordem mundial que parece que está surgindo. Esse processo de uma nova ordem mundial, ainda, se é que existe essa nova ordem mundial, é algo ainda em processo, pode ser que não se concretize, mas é algo que nós devemos, que a esquerda já deveria estar pensando, ela já deveria estar se preocupando e, sobretudo, traçando estratégias para como se colocar nesse novo arranjo. A gente já tem um arranjo global muito atualizado, mas boa parte da esquerda revolucionária ainda pensa como se estivesse no século XIX. E por mais que deva ter sido interessante no século XIX, precisamos superar isso, né? É isso, camaradas. A situação está muito difícil para a gente, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Os camaradas que vieram antes sofreram e penaram muito. E aí eu não estou falando só dos grandes camaradas que ficaram notórios, como Lenin, como Fidel, como Che, mas eu penso cada um daqueles camaradas invisíveis, esforçados, muitos que tombaram no começo dos processos, mas são tão importantes quanto. Nunca foi fácil para a gente, nunca foi fácil para os povos. As nossas primaveras elas são difíceis, mas estamos vivos, estamos juntos, e é só disso que nós precisamos para fazer a revolução. Fiquem bem, fiquem vivos, continuem estudando, continuem se organizando, e até sábado que vem. Até mais, camaradas.